Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Vamos a mais uma aula de geografia. O assunto de hoje é atividade econômica, setor primário. Vamos à apresentação do assunto, que é a leitura do texto, a explicação da atividade, atenção para os tópicos importantes destacados no final do texto para melhor internalização do conteúdo e para ajudarem vocês a responderem as atividades. A atividade será respondida no caderno e enviada para o privado da PRO, apenas para os alunos que não estiverem indo para as aulas presenciais. Os que estão indo para as aulas presenciais, não precisa fazer atividade, porque nós vamos fazê-la na sala de aula, ok? Bons estudos. Então, atividade econômica. Atividade econômica deve ser entendida como um processo, isto é, combinação de ações que resultam em certos tipos de produtos, ou ainda uma combinação de recursos que gera bens ou serviços específicos. Logo, uma atividade econômica é caracterizada pela entrada de recursos, um processo de produção e uma saída de produtos, bens ou serviços. As atividades econômicas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou terciárias. Tal classificação leva em conta a posição na cadeia produtiva, pois todas têm o mesmo grau de importância para a produção de bens ou serviços. Assim, as atividades econômicas primárias são aquelas ligadas a atividades que lidam diretamente com os elementos naturais, com a agricultura, pecuária, pesca e mineração. E aí, vamos aqui praticar nos exercícios. De acordo com o texto, uma atividade econômica deve ser a. Entendida como um processo, uma ação que gera bens. B. Entendida como um processo, a combinação de ações que resultam em certos tipos de produtos ou ainda uma combinação de recursos que gera bens ou serviços específicos. Ou letra C. Entendida como uma combinação de ações que resultam em certos tipos de produtos. Aqui a pergunta é sobre o que é uma atividade econômica, né? Então, ela vem explicando aqui o que é uma atividade econômica nesse texto bem pequenininho, certo? 2. As atividades econômicas podem ser classificadas em. Aqui é uma pergunta sobre a classificação das atividades, ou seja, não o que é, mas como elas são classificadas, né? Em cima a pergunta o que é uma atividade econômica. A 2 é como elas podem ser classificadas. Aqui temos letra A, primária, secundária ou terciária. B, secundária ou terciárias. Ou C, primárias ou terciárias. Né? Então, a gente vê se elas têm uma sequência de primária 1, secundária 2 e terciária 3, ou se ela tem uma sequência de secundária ou terciária, ou se ela só vai na condição de primária e terciária, né? Veja que está falando aí numa ordem que é numérica. Então, só é prestar um pouquinho de atenção que não vai ter dúvida. Aqui nós temos a terceira questão, que é sobre as atividades econômicas primárias lidam diretamente com A, os elementos naturais e a indústria. B, os elementos naturais, a mineração e o comércio. Ou C, os elementos naturais, como agricultura, pecuária, pesca e mineração. Veja, a atividade primária, o que primeiro acontece para que a atividade econômica flua? Ela lida com um tipo de elemento, esses elementos naturais, né? Que são esses elementos naturais. Eles são o quê? Elementos naturais e a indústria, elementos naturais, a mineração e o comércio, ou os elementos naturais como agricultura, pecuária, pesca e mineração. Aqui tem a quarta questão, que é como uma atividade econômica é caracterizada. Aí ela é bem parecida com a primeira questão, só que aí vocês vão dizer assim, ela é caracterizada por isso. Lá no texto tem, o texto é simples, mas tem essa resposta. Dá
uma olhadinha, certo? Quinto, informe a atividade econômica primária apresentada em cada uma das imagens abaixo. Embaixo aqui nós temos um trator no campo que está colhendo ou regando a vegetação no plantio, né? Aí temos aqui uns animais, as vacas, os bois no pasto, que também é lá no campo, né? No pasto. Temos uns pescadores pescando no mar ou rio, e temos um processo de extração de minério numa mineradora. Parece que é areia ou alguma outra, ou terra, enfim, ou granizo, mas é uma mineração, né? É um processo de mineração. Aí vocês veem e colocam aí. Praticamente a PRO já respondeu essa questão. Aqui nós temos a atenção para os principais tópicos do assunto. A atividade econômica deve ser entendida como um processo, isto é, combinação de ações que resultam em certos tipos de produtos ou ainda uma combinação de recursos que gera bens ou serviços específicos. Assim, as atividades econômicas primárias são aquelas ligadas a atividades que lidam diretamente com os elementos naturais, como agricultura, pecuária, pesca e mineração. Aqui nós temos uma imagem de um trator no campo ajudando na colheita, né? Aí nós temos aqui uma outra imagem que mostra várias situações de extração de minério, que é o cara no rio, a mulher pescando, tem o outro cortando a árvore, outro colhendo plantas e tudo. Aqui não é para fazer exercício nenhum, é só para vocês observarem as várias formas de extração e de atividades primárias, né? Que elas lidam diretamente com a natureza, ok? Então, a Pro vai deixar aqui um vídeo com mais explicações sobre isso, prestem atenção e depois respondam a atividade, ok? Beijos e até a próxima aula. Olá, turminha do quinto ano! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje vamos estudar os setores da economia, especialmente o setor primário. A composição mais conhecida dos setores da economia é aquela que a divide em 3 setores. É uma forma clássica para compreender as atividades econômicas. Então, são divididas em setor primário, secundário e terciário. Hoje vamos trabalhar o setor primário. No setor primário, são produzidas as matérias-primas levadas para as indústrias, a fim de se transformarem em produtos industrializados. Observando a imagem, já percebemos um contexto aqui relacionado à agricultura, como também à pecuária. Duas práticas que pertencem ao setor primário. Por quê? Porque vão oferecer recursos, matérias-primas, para viabilizar a produção em outros setores. Por exemplo, a laranja fornece matéria-prima para a fábrica de suco de caixinha, por exemplo. O milho, por meio da agricultura, vai oferecer matéria-prima para a indústria, por exemplo, da pipoca. Da mesma forma, a pecuária também oferece insumos que vão viabilizar o comércio, a indústria também, fornecendo leite e carne para serem industrializados. São exemplos de atividades desse setor: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Vimos que na agricultura há o plantio e a colheita de vegetais. Todos esses trabalhadores envolvidos neste trabalho pertencem ao setor primário. Da mesma forma, a pecuária, a criação do gado para a obtenção do leite, da carne, dos ovos, também são trabalhadores do setor primário e vão fornecer matéria-prima para viabilizar o trabalho nas indústrias e no comércio. E o extrativismo também entra no setor primário. Por meio do extrativismo, há a extração de recursos diretamente da natureza. Esses recursos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral e também vão abastecer a indústria e o comércio.
O setor primário é o responsável pela produção de matéria-prima. Os recursos produzidos por essas atividades estão na base das demais atividades econômicas da sociedade. Na primeira imagem, observamos um trabalhador em um garimpo. Aqui ele está extraindo recursos da natureza. É uma técnica extrativista. O que ele conseguir extrair será fornecido para a indústria e, como exemplo, para a produção de joias. Desta forma, na outra imagem, a pecuária. Aqui, a carne é fornecida e vai viabilizar também indústria e comércio. Então, o setor primário dando suporte para outros setores da economia. Neste exemplo, muito importante, o plantio da cana-de-açúcar, uma atividade econômica bem intensa no nosso país. O plantio e a colheita, todos esses trabalhadores neste processo fazem parte do setor primário. E vejam só, a cana-de-açúcar é quem fornece insumos para a produção do açúcar refinado, granulado, utilizado em nossas casas, como também do álcool, um produto muito importante no contexto que estamos vivendo, e também do álcool combustível, o etanol. Veja que o setor primário movimentando intensamente outros setores da economia.